que tu estudou o quê, cara? Eu estudei jornalismo, cara. Cara, nada a ver, cara. Pior que tem a ver, porque eu passo o dia inteiro pesquisando coisa e aí depois eu tenho que apresentar o que eu pesquisei. Então é mais ou menos o trabalho de jornalista. O que você pesquisa é muito tecnológico, científico. A gente não associa essas coisas ao jornalismo normalmente. Sim, mas eu também tive que ir aprendendo ao longo do tempo. Assim, se você pegar os vídeos do começo, eu não manjava muito. Aí eu fui aprendendo, fiz muita aula de física. Sério? Sim, cara. Contratei um cara pra me dar aula de Fernando, professor. Me deu aula particular de física há uns 2 anos, mais ou menos. Aí a gente contratou o Fernando pra fazer parte da equipe. Muito e hoje foda. ele ajuda a gente em tudo. Que da hora, mano. Ele te ajuda lá a escolher qual que é a doideira que tu vai fazer no dia. e Ele tal? principalmente me ajuda a fazer a explicação. E também se tiver alguma parte de experiência que é mais complexa, que precisa pensar fisicamente como vai acontecer e tal, ele que me ajuda bastante. Entendi, maneiro. Caralho. Cara. Cara, é jornalista. Eu falei, caralho. Bom, mas trabalha com comunicação, né? Então faz Eu muito acho que sentido. sim, cara, porque no YouTube você dá certo, você tem que botar um bom título, você tem que apresentar do jeito certo, pensar na pauta, Narrativa, fazer lista de pauta. Entender muito, o público, isso é coisa... é muito trabalho de imagino que a sua comunicação. faculdade te ajudou nisso, né? Sim. Quanto tempo faz que você tá fazendo essa parada? Porque eu sei que você é das antigas, eu lembro de você de muito Cara, tempo eu atrás. sou cipá, tão velho quanto você, Monark. Caralho. Eu tô desde 2008 no YouTube. Você é mais velho do que eu. Eu cheguei em 2010. Mas comecei a fazer pra valer em 2010 também. Pode Em 2008 a gente botou alguns vídeos lá, testou, mas a gente começou pra valer em 2010, que era a época do Felipe Neto, PC Siqueira. Os vlogs bombando, sendo... Oh, caralho, olha lá, dá pra fazer conteúdo só falando merda na câmera. E foi a época que monetizou o YouTube, né? 2010. Que aí fez valer a pena, né? Que aí faz passou a sentido. fazer sentido, Aham. porque até então era só uma brincadeira. Daí 2010 uma coisa começou a ficar Por séria. isso que a gente não tava levando a sério antes, né? Guilherme? Era. Mas, mudando um pouco do assunto de barba, por que você entrou nessa parada de internet, cara? Você era jornalista, você tava trabalhando aonde? Cara, a maior parte do tempo eu trabalhei no G1, na Globo. Então você trabalhou nessas grandes corporações? Trabalhei. Interessante, como que era? Cara, era bacana, Era velho. bacana? Era bacana. Eu gostava de trabalhar na Globo, que a galera é muito competente, velho. Lá dentro, só tem gente fera, assim. Meus colegas eram muito bons, assim. Você entra lá e é um puto esquema puxado pra caramba. Puxado? Você tem que trabalhar muito e aí produzir bem, tipo... Seus colegas são bons pra caramba, então você tem que se manter no nível deles. Maneiro. E eu aprendi a trabalhar pra valer, assim. E o teu primeiro trabalho como jornalista já foi com internet? Já, cara, eu comecei. Acho que a primeira coisa de jornalismo mesmo que eu fiz, eu fui estagiário da revista Náutica. Era uma revista de barco. Legal. E já trabalhando no site. Então, desde sempre foi internet. Você gostava de barco ou foi, tipo, calhou de achar esse job? Era um cara que era amigo de um amigo meu que trabalhava lá, me chamou porque ele precisava de alguém que fosse jornalista e programasse o site. E era PHP na época. Você sabia programar? Sabia. Eu fiz técnico em processamento de dados. Era Caralho. programação. Você é bem nerdão, então. Sempre Aí, sempre. Não, cara, é engraçado. Quando fala que nerd, na minha época era CDF a palavra. Sim, É verdade, CDF. Porque o nerd tá muito ligado a uma cultura nerd que eu não. Tu não era aquele cara que ficava atrás dos livros estudando Eu era e não do saía. sítio. Esse é o CDF. Então, ele que tá falando. Então, mas eu era eu cresci no sítio, cara. Então era completamente diferente disso, assim. Eu gostava muito. Se eu fosse me definir numa tribo, eu botava na tribo dos caipiras. Dos assim. caipiras. Porque. Não, legal. Mas cara, eu me considero muito mais do sítio do que nerd. Você deve porque a cultura nerd é muito mais urbana, assim. Verdade. Né, cara? E eu vim pra São Paulo com 20 anos, então. Já estava formado? Não, vim então pra você estudar. passou a maior Vim pra parte do estudar. tempo no clima de interior, assim, né? Eu morava no sítio mesmo. Sítio, Meu pai sítio. mora até hoje, no Que legal. sítio Nossa, no meio que do mato. delícia. Tu cara. ordenhava vaca, essas paradas, ou não era tão Não, sítio assim? meu pai trabalhava no banco, mas ele curtia morar no sítio, então... Putz, eu curto. Pior que quando eu ficar mais velho, eu vou querer ir pra um lugar bem com bastante floresta, ar verde. Eu não gosto do ambiente urbano, assim, pra viver, sabe? Pra viver eu também não, mas... Eu gosto pra ganhar dinheiro. É, bom, então pra trabalhar construir a precisa minha ser, vida, tá perto ligado? das coisas É. e tal. Mas, cara, era muito legal quando era criança no sítio, porque era sitião mesmo, a gente nadava no rio, andava de bicicleta na estrada de terra. É maneiro quando chove, que aí tu fica brincando dentro das poças de Meu, lama. pular nas poças de lama, total. E subir na árvore, fazer cabana na árvore. Muito, muito louco. Pode crer. Mas o que te clicou, então, pra sair dessas grandes conglomerados? Fala assim, Cara, desse jeito, quando eu mas- comecei o canal, eu ainda tava trabalhando na Globo, eu nem tinha saído. Aí eu queria... Eu gostava muito de vídeo,
E eu e a Mari, a gente gostava muito de trabalhar junto também, fazer coisa na internet e tal. E a gente falou, pô, tá aparecendo no YouTube muito vídeo de gente ensinando coisa de todas as partes do mundo e tal. Coisas que a gente sabia e vendo as outras pessoas ensinar. Eu falei, vamos fazer uns videozinhos a gente ensinando umas coisas também. Bem produzidos, né? Mas nem era tão bem produzido, porque nessa época o YouTube era muito tosco. Mas ainda. será que pra época era bem produzido, né? Pra época era uma linguagem diferente, isso que era o legal. Porque na época só existia televisão. Então, ou o único formato de vídeo que a gente conhecia era televisão. Aí, de repente, no YouTube, era um formato que você podia passar mais tempo assistindo, você podia dar pause, que é uma coisa que na televisão você não tem onde dar pause. Entendeu? Você vai gravar o bagulho pra depois dar pause, não tinha essa opção. O YouTube era bem diferente, a galera mais solta, né? Um vídeo mais livre. E aí a gente falou, vamos fazer umas coisas, ensinar umas coisas que a gente aprendeu no interior e tal. E começar a fazer uns videozinhos. Mas a ideia era fazer um site e colocar o vídeo dentro do site. Porque o YouTube tava muito no começo, isso 2008. Sim, não era monetizável ainda. Não era monetizável. Você tinha que colocar dentro de um site e monetizar o site. E a ideia era essa. E a gente era bom de SEO, né? SEO é você colocar palavras-chave legais para aparecer no topo do Google. Isso a gente ralava e conseguia fazer muito bem. E ele falou, vamos fazer um site ensinando um monte de coisa, a gente faz um bom SEO e aí o site bomba porque a galera vai procurar como trocar um pneu, como dar um nó, não sei o quê. Inteligente. E aí a gente fez... Os vídeos no começo eram 100% tutoriais, assim. E aí, conforme o negócio foi crescendo, a gente teve ideia, foi incrementando cada vez mais e agora a gente faz um bagulho mais... Nos tutoriais... mais encorpado um pouco. Agora tem as bolas submarino. muito... também. Eu gosto daquele vídeo das bolas perfeitas, eu sempre acabo clicando nele. Cara, bola perfeita é muito legal. De vida, eu falei, caralho, como faz? É um maior desafio, né? Sim, e esse